Muito bem, vamos trocar de assunto porque foi publicada hoje a nomeação de Vitor Godoy como ministro da Educação. Ele havia assumido o cargo interinamente em março, quando o ex-ministro Milton Ribeiro deixou a pasta. A Beatriz Manfredini está conosco. Os desafios aí são muitos aí para o novo ministro. Beatriz, olá, bom dia. Bom dia para você, Marcelo, para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã, segunda edição. Muitos desafios, mas Vitor Godoy tem aí como vantagem o fato de que desde julho de 2020 ele já atuava na pasta como secretário executivo. Então ele já tem alguma expertise, né, dentro do Ministério da Educação, dentro do MEC. Agora ele assume então oficialmente, saiu nesta segunda-feira a publicação no Diário Oficial da União, colocando ele então como ministro da Educação. Lembrando, como você comentou, que desde o finalzinho de março, quando o Milton Ribeiro deixou o cargo, Vitor Godoy já tinha assumido o MEC interinamente, né? Ele é o 5º ministro da Educação que a gente tem desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, dentro de um pouco mais de 3 anos, já passaram pela pasta Ricardo Vélez, Abraham Weintraub, também Carlos Alberto Decotelli, Milton Ribeiro, e agora então é a vez de Vitor Godoy, o 5º ministro da Educação que a gente tem. A gente lembra também, né, Marcelo, que Milton Ribeiro deixou a pasta do MEC depois de uma polêmica, um áudio que foi divulgado recentemente pela imprensa, em que ele aparece dizendo que alguns municípios seriam favorecidos, né, para serem atendidos aí em repasse de verbas, alguns municípios que eram recomendados ali, apontados por pastores. No meio dessa polêmica, ele acabou então deixando o cargo e agora é Vitor Godoy que assume a pasta no lugar dele oficialmente então a partir de hoje, Marcelo. Beatriz Manfredini, daqui a pouco ela retorna na programação da Jovem Pan. Volta agora o José Maria Trindade. Zé Maria, essa troca foi a mais aguda, a mais sensível, gerou uma crise muito grande. Esse assunto, tentativa de CPI no ano de eleição, situação bastante complicada. Não houve monotonia no Ministério da Educação, hein, Zé Maria? Não, ninguém morre ali de tédio, não. Marcelo, logo no início do governo do presidente Jair Bolsonaro, houve uma determinação de ocupar, assim, no sentido ideológico, 2 ministérios importantes, o da Educação e Cultura, né? Inclusive, era um conselho de Olavo de Carvalho, de que ser o presidente da República não é exatamente chegar ao poder, mas um caminho importante para se chegar ao poder. E ali ele dizia, né, que o caminho da cultura e da educação era muito importante. Foi por isso mesmo que os 2 ministérios, o da cultura, que acabou se transformando em secretaria, né, e o da educação, houve um embate muito forte. O ministro Weintraub chegou a me dizer que foi recebido lá com a cusparada na cara. Então, há uma resistência muito grande da base do Ministério da Educação, principalmente nas universidades, ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, como os ministros dependem, evidentemente, dos seus auxiliares e tal, é por isso que há esta crise insistente no próprio ministério. Veja que esses áudios do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foram vazados exatamente por alguém próximo dele, porque foi uma reunião. Não era nada oficial, foi uma reunião em que ele falou coisas que, segundo me dizem ministros aqui, falam sempre, olha, nós vamos apoiar, isso é política, né? Nós vamos apoiar o seu município, nós vamos apoiar o seu estado, isso se fala o dia inteiro aqui na esplanada dos ministérios. Olha, o presidente da República, seja lá qual for, me determinou que o seu estado terá preferência. Se fala isso para governadores e, na verdade, nunca é tão preferido assim, mas é um jeito de falar. O Vitor Godoy, ele tem experiência, ele é secretário executivo do Ministério já há um bom tempo, desde 2020. O secretário executivo é o que toca o Ministério. O ministro ele fica muito na área política, reuniões, né? O secretário executivo faz a máquina funcionar. E o Godoy sabe muito bem, tem experiência, auditor do Tribunal de Contas da União, conhece muito de contas públicas, né? E eu queria evidenciar aqui a saída do presidente Bolsonaro, técnica, para o Ministério da Educação, assim como para os outros 8 ministérios, né? Com a saída para as candidaturas.
todos os cargos técnicos ali do secretário executivo para dar continuidade aos projetos da pasta.